Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 28. Vamos lá. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, dos quais deveriam estar sobre todo o reino. Versículo 2. E sobre estes 3 presidentes, os quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes conta, e o rei não tivesse nenhum dano. Versículo 3. Então, este Daniel era perfeito sobre os presidentes e os príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Versículo 5. Então disseram estes homens: nós não encontramos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Versículo 6. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os governantes e os príncipes, os conselheiros e os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Versículo 9. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Versículo 10. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se e sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Versículo 11. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Versículo 12. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha a fazer súplicas a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Versículo 12. Então eles responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz as suas orações 3 vezes ao dia. Versículo 14. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Versículo 15. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Versículo 16. Então o rei ordenou que eles trouxessem Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou a Daniel e disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha só. Os invejosos
buscaram algo para tirar Daniel ali do governo. E eles buscaram um decreto, umas leis dos medos e dos persas, para que o rei assinasse um decreto para que quem adorasse a outro Deus e a outro homem, seria decretado que ele fosse lançado na cova do leão. Mas mesmo assim, Daniel não se deixou que mudasse a identidade dele. Ele estava na Babilônia, mas ele não era babilônico. Ele estava na Babilônia, mas ele permanecia com as raízes de Judá nele, servindo ao Deus de Judá, ao leão da tribo de Judá. Ele não deixou que coisas externas interferissem na identidade dele, na integridade. Ele era perfeito, ele era reto, ele era fiel, ele era íntegro, ele era um adorador do Deus vivo. Só que os invejosos procuraram ocasião para que Daniel fosse lançado. E o rei Dário tinha uma grande estima por Daniel. E ele falou, e ele não queria lançar Daniel. E ele, quando ele falou, tá bom, pela lei eu preciso te lançar, Daniel, mas eu sei que o teu Deus a quem tu serve, o teu Deus a quem tu confia, ele vai te livrar. Versículo 16, o rei ordenou e lhes trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só. A integridade de Daniel mudou a circunstância de fora. Veja bem, a nossa integridade, a nossa adoração a Deus, a nossa devoção a Deus, a nossa integridade, a nossa fidelidade a Deus muda o ambiente onde nós estamos. Não é o ambiente que mudou Daniel, foi a integridade de Daniel, a conduta, a integridade, a retidão, a obediência a Deus, a devoção a Deus, a fidelidade mudou o ambiente. O que estava interno de Daniel mudou o que estava externo. Não é o ambiente que pode te mudar, é você pode mudar o ambiente. Você não pode se render. O ambiente só vai te mudar se você se render àquele ambiente. Daniel estava na Babilônia, mas ele não se tornou babilônico. Ele permaneceu da tribo de Judá. Não se renda à Babilônia. Não se renda ao ambiente. Mude o ambiente. Versículo 17 em diante, vai ser lançado ali Daniel na cova dos leões. E olha só o que aconteceu. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu próprio sinete, e com o sinete dos seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Versículo 18. Então o rei foi ao palácio, passou a noite jejuando, nem foram trazidos instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Versículo 19. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã, e foi apressadamente até a cova dos leões. Versículo 20. E quando chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, foi capaz de livrar-te dos leões? Versículo 21. Então disse Daniel ao rei, ó rei, vive para sempre. Versículo 22. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante em ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Versículo 23. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e ordenou para que ele erguesse Daniel e para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se Daniel, porque ele acreditou no seu Deus. Olha só, amados, não aconteceu nenhum mal a Daniel, porque ele se manteve íntegro. Daniel estava na Babilônia, mas ele não se tornou babilônico. Ele fez com que o ambiente mudasse, a integridade dele, a devoção dele.
Veja bem, a nossa integridade muda ambientes. Muda ambientes. Mantenha-se fiel a Deus. Mantenha-se idôneo a Deus. Mantenha-se íntegro a Deus. Mantenha-se adorando a Deus. Não deixe com que coisas externas mude o teu interior. Mude a tua conduta. Não deixe. A tua conduta faz mudar ambiente. A tua retidão, a tua fidelidade a Deus, a tua adoração a Deus. Permanece adorando a Deus. Amém? Eu vou parar por aqui porque o vídeo já está muito grande. Já está com 10 minutos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.